Lillard. This is for the win. Fala, seguidores do For The Win, tudo bom? Hoje estamos aqui com mais um podcast para vocês, com o tema dessa vez sendo duplas da NBA. Nessa nova temporada teremos novas duplas assim sensacionais, como a de Los Angeles Clippers, Lakers e muitas outras. E nossos especialistas aqui hoje analisarão elas. Eu sou Vitor Bratini e hoje estou aqui acompanhado de Hugo Alves. Fala, galera, beleza? E do nosso queridíssimo Gera Lobo. E aí, moçada? Bom, já vamos começar então aqui a discussão, né? Vamos falar aqui de uma dupla que pode ser considerada trio e tem muita dúvida de quem são os dois principais jogadores, que é a equipe do Utah Jazz. O Jazz trocou nessa off-season pelo Mike Conley, né? E agora eles têm um núcleo formado por Conley, Donovan Mitchell, Joe Ingles, Bogdanovic e Gobert, sendo os três principais jogadores, Gobert, Mitchell e Conley. Fala aí, Hugo, quem você acha que é a real dupla desse time, a que carrega eles? Cara, então, como a gente conversava em off antes da gravação, Donovan Mitchell e Rudy Gobert, pra mim, são os pilares da equipe, foram na última temporada e vão continuar sendo. Tudo bem que a adição do Conley é extremamente importante, mas o Mitchell é ofensivamente o principal jogador da equipe na criação de jogadas, é o principal criador dessa equipe, e o Rudy Gobert é a máquina defensiva e de rebote. Então, acho que não tem como não colocar esses dois como dupla, mesmo tendo o Conley e a capacidade criativa que a gente sabe que ele tem. Mas vamos ter que ver. Quem sabe não que vem eu mude de ideia, mas no momento, Donovan Mitchell e Rudy Gobert é a minha dupla em Utah. Cara, eu concordo com o Hugo. Eu acho também que a dupla Mitchell e Gobert, até pela representatividade dos dois, que, querendo ou não, estão lá há mais tempo também. O Mitchell, como o Hugo bem disse, é o cara do ataque, é quem rege o ataque. Por mais que o Gobert seja um cara extremamente importante em todos os sentidos do jogo. Mas o Conley é um cara que chega para adicionar em várias facetas do jogo, né? Um defensor fantástico, um cara inteligente com a bola na mão. Mas, assim, não tem como não colocar o Gobert e Mitchell como a dupla principal, mas que o Conley seja muito bom. Eu prefiro o Conley ao Mitchell, claramente, né? Mas eu acho que não é só pegar o melhor jogador, mas tudo aquele que representa, e Mitchell e Gobert tem uma força muito grande nisso. Então, a minha dupla são eles dois, o Mitchell e o Gobert. Bom, vou ser o diferentão aqui, eu escolheria como dupla o Conley e o Mitchell, muito por conta de eu achar, assim, como o Gera falou, o Conley é um jogador extremamente completo, né? Ele é um excelente defensor, passador, é um jogador muito estável, e eu creio que ele e o Mitchell juntos, assim, conseguem levar melhor a equipe do que uma dupla com Mitchell e Gobert, justamente por conta do Conley ter mais experiência do que o próprio Rudy, e por conta do Rudy, assim, não ser uma das principais. Eu creio que nesse time ele talvez seja a terceira arma ofensiva, por conta desse backcourt sensacional que a equipe vai ter. Eu entendo a escolha, como aquilo que eu disse. Se eu for pegar os dois melhores jogadores do time, Conley e Gobert, e querendo ou não, normalmente as duplas são os dois melhores jogadores do time. Então eu não consigo, acho que eu não consigo discordar da sua opinião, mesmo não concordando. Eu acho que é meio difícil de trazer isso, mas é mais questão de gosto mesmo, mais questão de escolha, pelo tempo que os dois estão lá, entendeu? Pela importância que o Mitchell tomou nessas duas temporadas dele, as duas primeiras temporadas dele, o impacto que ele trouxe pro time. Ou não, ele acabou colocando o time, elevando ainda mais o time de patamar, numa posição em que o Jazz tinha muita dificuldade. A posição 2 era uma posição que o Jazz não achava um cara para aquele lugar, e o Mitchell encaixou perfeitamente, porque o Jazz ele é conhecido por quê? Ele é conhecido por um time de defesa, um time inteligente, um time tático, né? Do Quinn Snyder. E o Mitchell é aquele desafogo ofensivo. É um cara que pega a bola, bota a bola debaixo do braço, chama num contra um, vai pra dentro, não tem medo do contato e mata a bola. Precisa melhorar, né? Precisa ser um pouco mais consistente, mas mata a bola de fora, querendo ou não. Então ele dá uma versatilidade melhor ao time. Mas eu não consigo discordar da sua opinião, assim, mas não é a dupla que eu escolheria. Eu acho que a dupla é realmente Mitchell e Gobert. Bom, é realmente, assim, uma decisão difícil, até porque é uma equipe que
vai estar bem reforçada para essa próxima temporada. Porém, uma equipe ainda mais difícil da gente definir uma dupla, creio eu que seja o Philadelphia 76ers. O que vocês têm a falar aí dessa equipe que tem no elenco, no time titular, Simmons, Horford, Embiid e Tobias Harris? Eu acho que eu já vi muita gente, já vi uma galera falando que o Embiid e o Horford, por mais que sejam caras diferentes, a gente tem que ver como é que vai dar certo esse fit, né? Mas eu já vi até gente chamando ele de novas torres gêmeas, o que é um completo exagero, mas eu entendo o que eles querem falar com isso. Mesmo assim, eu acho que a dupla também é um caso parecido com o do Jazz. Eu acho que é Simmons e Embiid. Até antes, quando eu tava com o Jimmy Butler, pra mim é Simmons e Embiid. São os caras, são os franchise players do time. São aqueles caras que você sabe que o Sixers, você sabe que o time, no caso, o Sixers, vai contar pra muitos anos. Entendeu? Os dois caras que estão ali são os caras que regem aquele time. O Embiid é o melhor jogador do time, sem sombra de dúvida. O Simmons é aquele cara que comanda o time, aquele cara que arma o time, chama mais responsabilidade, vem evoluindo também. Então, também eu acho que não tem muita discussão. Mas nesse caso, eu vi como até não que seja um Big Tree fantástico, mas é um Big Tree interessante. Horford, Embiid e Simmons. Mas eu fico com Simmons e Embiid nessa. Na minha visão, a dupla é Simmons e Embiid mesmo, não tem jeito. Mesmo sendo uma dupla, até certo ponto, desequilibrada, porque o Embiid, ele precisa do espaço ali, ele gera muito espaço na linha de 3 pontos, e o Simmons não sabe aproveitar esse espaço. Mas acredito que sejam 2 jogadores, como o Gera citou, de futuro, serão o futuro da franquia, são a realidade, serão o futuro. Mas é importante contar com Horford e com Tobias Harris. É importante até porque, tendo esse desequilíbrio na dupla, não sendo uma dupla de encaixe perfeito, Simmons e Embiid, você tem jogadores ali que conseguem formar uma equipe sólida. Então, se bobear, de todas as duplas que a gente vai citar aqui nesse programa, a mais sólida e a menos importante, digamos assim, para o time, digamos assim, não que seja menos importante, né, mas o Sixers depende menos da sua dupla principal do que o restante dos times, porque já tem uma base muito sólida e tem Tobias e Horford como 2 grandes jogadores de backup para o funcionamento da equipe. Bom, eu acho que não tem como discordar que a dupla principal dessa equipe é Simmons e Embiid, até porque os dois são muito jovens e devem ficar aí por mais muito tempo em Filadélfia, e só os dois já são capazes de liderar a equipe a excelentes campanhas, mas atualmente eu acho que, se for pegar no geral, assim, o Horford atualmente é um jogador melhor do que o Simmons, porém não é franchise player da equipe, por isso eu creio que a dupla seja Simmons e Embiid. Falar aqui também agora do Denver Nuggets, a equipe que tem um dos elencos assim mais profundos de toda a liga, né? Jamal Murray, Monte Morris, Beasley, Harris, Will Barton, agora trouxeram Jeremy Grant, tem o Michael Porter Jr. que pode voltar de lesão nessa temporada, Millsap, Jokic, enfim, um elenco sensacional, que a dupla deve ser Jokic e Jamal Murray, que também é extremamente nova, né? E é uma senhora dupla, né, cara? Jokic, um jogador muito importante, né? Foi ao NBA, né, no ano passado, até certa surpresa, mas um jogador muito dominante no garrafão, tem um ótimo arremesso, tem uma capacidade criativa muito boa. Se eu não me engano, ele teve 7 assistências de média na temporada passada, então é um jogador que não é limitado. E quem ganha com isso é o Murray, que é um cara que é um criador de jogo, ele consegue criar as oportunidades, mas também tá ali para definir. Então, ele tendo um jogador que crie quando ele tá sobrecarregado, forma uma dupla muito sólida, num elenco que, como o Buras disse, é um elenco muito profundo. Então, o Denver Nuggets é uma equipe que surge por fora dessas mais badaladas, justamente por ter uma equipe funcional. É um time muito bom e tem nessa dupla a responsabilidade de criar os pontos da partida, né? Criar os pontos para obter as vitórias. Eu acho que das duplas que a gente vai citar aqui, realmente acho que uma das que melhor funciona pelo estilo de jogo dos dois jogadores é Murray e Jokic. O Murray, às vezes eu pego muito no pé dele, porque eu acho que ele tem umas tomadas de decisões muito ruins, mas ele é um cara tão habilidoso, tão
tão talentoso, cara. Tipo, é um scorer muito, muito sólido também. Claro que, até falei antes na nossa prévia dos playoffs, que muitas situações do jogo iam passar pelas mãos do Murray. E situações críticas de jogo de playoffs. Contra o Spurs, eu até falei que seria uma série muito forte, porque o Spurs é um time que sabe jogar nesses momentos, por mais que não tenha aquele time de sempre, mas o Popovich sabe colocar na cabeça dos caras o que eles têm que fazer em determinado momento do jogo em playoffs. E isso me incomodava um pouco no Murray. Ainda me incomoda um pouco, mas essa experiência para ele foi muito bom. Serviu para ele vir na próxima temporada melhor ainda, porque o Nuggets vai pegar playoffs, a gente sabe disso. Então, é uma evolução legal, ele ganhou uma experiência, e como o Hugo disse, o Jokic, ele é um cara que fica muito com a bola na mão, então ele precisa ter como dupla, no caso um armador ou alarmador, não sei, ele precisa ter um cara que pontue de maneira sólida e regular. Ele não quer um cara, ele não funcionaria, por exemplo, com o Chris Paul da vida. Até funcionaria, mas não teria o mesmo rendimento. Né? Um Ricky Rubio, talvez, que são caras que gostam, tem muito volume, gostam de ter a bola na mão. Então, o funcionamento dele com o Murray combina bastante. Tanto que, o Nuggets é um dos melhores times do Oeste. Os melhores times da liga, no caso, né? Então, é uma dupla que eu gosto muito. E vem com a maior experiência para essa temporada, o que me assusta bastante, né? Porque já é um time muito bom, é um time jovem. Acho que o cara mais experiente ali é o Paul Millsap, que também vem ensinando muito o Jokic a melhorar defensivamente, principalmente. Porque o Jokic é um cara fantástico ofensivamente, faz de tudo, pontua, de corre pra cesta, mata a bola de fora, arma de uma maneira fantástica. E vem melhorando nesses encaixes defensivos, muito por causa do Millsap. O Millsap serve como mentor pro Jokic. Então vai ser legal observar isso aí, porque é uma das duplas que já tá aí na segunda, terceira temporada juntos. Então é um negócio interessante. Eles vão evoluindo e eu acho lá, eles dois, uma das melhores duplas da liga, tranquilamente. Eu concordo, acho uma dupla extremamente interessante, porque muitas vezes o armador, que é o Jamal Murray, acaba não sendo quem arma verdadeiramente o jogo e é usado mais ali como scorer, e quem arma muitas vezes é o próprio Jokic, que faz ali uma função de point forward, point center, pode-se dizer assim. Mas a próxima dupla é uma que se formou também essa temporada e talvez seja que as pessoas estejam com uma das maiores expectativas. A dupla do Houston Rockets, que é Russell Westbrook e James Harden, que estão de volta, vão jogar juntos novamente depois de diversos anos separados, porque o Harden acabou sendo trocado para a equipe do Houston quando era de Oklahoma. E essa dupla aí tem muita gente que tem opiniões mistas, né? Muitos dizem que vai dar certo, outros dizem que vai dar totalmente errado. O que vocês têm a falar dessa dupla? Eu vou falar o que eu já falei no meu Twitter, no Twitter. Já falei até no nosso grupo já, em off também, que isso vai ser divertidamente caótico, cara. Caótico. Porque são os dois caras que têm maior volume de jogo na liga. A bola fica na mão dos caras o jogo inteiro, praticamente. Quando o Harden estava só, entre aspas, né, no Rockets, e o Westbrook no Thunder. Então, assim, você tem dois caras com esse volume, e dois caras que querendo ou não, são guards, né? O Harden é um shooting guard, mas, ele faz o papel de armador, né? Ele fica com a bola, ele arma o time. O Westbrook é o cara que, pra mim, tem o maior volume de jogo da liga. Por mais que o Harden chute muito, arme muito, mas o Westbrook eu acho impressionante, cara. Então, assim, são dois jogadores espetaculares, são dois jogadores, assim, fantásticos. Então, assim, dar errado eu acho muito difícil, porque dois jogadores bons jogam juntos, e todo mundo sabe disso. Assim, o encaixe pode não ser, pode ser até meio duvidoso, que a gente não sabe o que vai acontecer, como o Mike D'Antoni vai fazer isso funcionar, porque o dono do time é o Harden. Com o Westbrook, o dono do time é o Harden, e todo mundo sabe disso. Então, e você tirar a bola muito da mão do Westbrook, pode tirar um pouco do potencial do próprio Westbrook, entendeu? Então vai ser legal observar isso, porque quero ver como... porque, assim, os dois se gostam muito, eles eles são amigos, sempre foram amigos desde Oklahoma, então não creio que
Não creio que vai rolar um desentendimento, como rolou do Harden com o Chris Paul, até porque Chris Paul é um jogador diferente do Westbrook, mas vai ser legal observar isso aí, é um dos que eu estou mais ansioso para ver, que o Rockets, saindo de Chris Paul para Westbrook, já vira mais de novo um time assim, cotado para estar lá, entre os melhores do Oeste, os melhores da Liga. Só esquentou ainda mais a força do Oeste. Então vai ser legal observar isso aí. Cara, na minha visão, essa é uma dupla que, se ela der certo, ela vai dar muito certo, nível a se tornar a principal dupla da liga, mas se ela der errado, ela é capaz de arruinar um projeto em Houston. Porque, assim, a gente nunca viu Westbrook e Harden, se bobear, a gente nunca viu jogadores com tanto volume de jogo assim jogarem juntos, né? O Westbrook e Harden jogaram juntos, mas o Harden era o líder do segundo time, né? Ele era o líder dos bancários, digamos assim, de Oklahoma naquela época, era um sexto homem. E o Westbrook também não era o principal jogador do time, era o Kevin Durant. Então agora a gente tem dois jogadores que brigam todo ano pelo título de MVP e que são extremamente dependentes de ter a bola na mão, com a bola só em jogo. E não são adversários mais. Então, cara, vai ser divertido, mas acredito que tenha tudo para dar certo. Acho que Mike D'Antoni é um treinador super competente, super capaz de fazer esse time funcionar. E o que me incomoda um pouco é o time ao redor deles ter ficado um pouco mais fraco, mas isso é uma questão que os dois conseguem compensar, fazendo, sei lá, 40 pontos cada um por jogo. Então, vamos ver, tô ansioso, cara. Vai ser divertido. Como o Gera disse, vai ser bem divertido. Bom, essa é uma dupla que acho que é a dupla que eu estou mais ansioso pra ver, né? Por conta de eu ser um grande fã dos dois jogadores. E eu tenho quase certeza que vai dar certo. Torço muito para que dê certo, mas eu creio que vai dar certo. Porque o grande problema do Westbrook sempre foi que ele não tinha equipes recheadas de bons chutadores ao redor dele, né? Ele, na última temporada, tinha o Paul George ali, que era um chutador consistente. O Jeremy Grant, assim, tava aprendendo, mas não tinha mais ninguém. Agora no Houston ele vai ter o PJ Tucker, que é um bom chutador, o Eric Gordon, o James Harden. Então ele tá mais recheado de gente para exercer essa função e espaçar a quadra. Então acho que muitas vezes a marcação da outra equipe pode acabar ficando preocupada em marcar o perímetro e o Westbrook pode acabar invadindo o garrafão e indo para bandeja ou para dunk, que é a principal jogada dele. E só para complementar o que acho que o que o Hugo disse, que eu também tinha começado a falar, eu acho que o funcionamento dessa dupla vai passar muito pelo Mike D'Antoni, porque o Mike D'Antoni sempre foi conhecido por ser um cara fantástico ofensivamente, assim, muito acima da média ofensivamente, mas com problemas na defesa. Mas a defesa a gente não fala agora. Mas então, como ele é um gênio do ataque, tem que achar uma forma que os dois trabalhem muito bem juntos e tenham, eu acho que não a mesma quantidade, as mesmas médias que eles tinham, né, quando eles não eram do mesmo time, mas mais perto disso. Então vai ser interessante observar, porque é meio que um teste pro próprio D'Antoni saber lidar com os dois. Ele soube lidar muitas vezes com Chris Paul e Harden. A gente fala que eles discutiram, mas não sei o quê, mas pô, o Rockets passou perto até de chegar no final de NBA, pô. Se não fosse o Chris Paul, se tivesse machucado, talvez o time tinha ido para a final. Então, ele soube. A gente até questionou isso quando o Chris Paul foi pro Rockets. A gente pensou, pô, será que o Chris Paul vai funcionar com o James Harden? O Chris Paul também é um cara fantástico com a bola na mão, é um cara que tem muito volume. Será que vai funcionar? E funcionou por muitas vezes funcionou. Então, não querendo comparar os jogadores, mas vai ser interessante ver como é que o Westbrook e o Harden vão lidar com a questão do volume de jogo. E o Mike D'Antoni é o único que pode nos dar essa resposta. É isso aí, sem dúvida nenhuma vai ser uma dupla divertidíssima. Agora passando para uma outra dupla aqui, que é feita de dois jovens que estão se consolidando na liga. Um vai para o seu segundo ano e outro para o terceiro. Estou falando aqui da dupla do Atlanta Hawks, Trae Young e John Collins, que nessa temporada ainda vão ter outros jogadores extremamente promissores ao redor deles, como Cameron Reddish e DeAndre Hunter. Então, o que vocês esperam dessa dupla aí, que talvez nessa temporada não consigam fazer a melhor das campanhas por conta da equipe ser extremamente jovem, mas que sem dúvida nenhuma é uma das mais promissoras de toda a liga?
Então, essa é uma dupla que talvez a galera que esteja ouvindo fique tipo assim, pô, vocês ainda não falaram de Lillard e McCollum, estão falando de Trae Young e de John Collins, mas a gente tem que parar pra pensar que além de Atlanta ter feito uma boa off-season, ter feito um bom draft, você está falando do John Collins, que tem 19,5 pontos de média e 9,8 pontos rebotes de média na última temporada. Isso em outros tempos é status de All-Star. E você tem um Trae Young extremamente eficaz de 3 pontos e no segundo ano só. Você tem um cara que tem muito potencial de evolução. Então nós estamos falando de uma dupla que é muito capaz, sim, de fazer frente na liga e de conduzir uma boa equipe de Atlanta a um eventual playoff, por que não? Então, como a gente está falando de duplas novas, essa é uma dupla que se formou na última temporada e que a gente ainda não deu o devido mérito a ela, digamos assim. É uma ótima nova dupla e acredito que vai ser uma dupla a chamar a atenção na próxima temporada, principalmente por causa dessa junção. Os dois funcionaram juntos e os estilos encaixam, ao contrário de Simmons e Embiid, que eu falei que os estilos não encaixam. Trae Young e John Collins é uma dupla que encaixa, que funciona. Cara, eu garanto aqui, claro, é um palpite, mas na minha opinião vai acontecer. Eu acho que o Atlanta Hawks pega playoffs nessa temporada, ali em oitavo, sétimo, talvez, porque é um time assim. O Trae Young começou a temporada irregular, normal, coisa de calouro, acontece, e teve uma evolução fantástica na segunda parte da temporada, principalmente depois da parada do All-Star Break, né? Então, assim, é um cara que pode entregar até 20 pontos de média na próxima temporada, talvez. Se mostrou um cara extremamente talentoso, armando o time também. Algo que no college, por exemplo, eu não conseguiria ver tanto o Trae Young armando o time, né, com a mesma qualidade que ele fez na primeira temporada de NBA. É um cara que pontua de várias formas, mata muita bola de fora, pontua lá dentro também. Claro, tem os seus... É um jogador fraco defendendo, normal, ele tem que melhorar muito isso, mas o impacto dele ofensivo é muito grande. E ele completa muito bem o John Collins mesmo, eles funcionam muito bem. O Collins, que desde que chegou, teve um impacto legal na liga, e isso mostra que o Atlanta Hawks está indo muito bem no draft. E, assim, esse último draft também foi muito bem. Pegou um defensor, pegou um cara que foi o melhor defensor do college na última temporada, o DeAndre Hunter. Tem o Cam Reddish, que até o começo da temporada no college era até uma pick top 5, ali estava junto com Zion, RJ Barrett. Sim, foi ofuscado, querendo ou não, né? Foi ofuscado, mas assim, vai ser legal. E essa dupla tem tudo para continuar dando muitos frutos, porque o John Collins, ele passou uma parte da temporada machucado e a gente acabou não vendo tanto ele assim com o Trae Young como a gente gostaria. Então vai ser legal observar, porque eles estão evoluindo cada vez mais, e com esse núcleo legal do lado, o Hawks tem um futuro muito interessante e já mostrou ser uma equipe bem competitiva, né, na última temporada. E cada vez mais com essa evolução e boas escolhas de draft, é um time para vocês observar muito no futuro. Eu concordo com o Gera e creio sim que o Atlanta Hawks vai conseguir uma vaguinha nos playoffs. E digo mais, acho que o Trae Young, 20 pontos de média vai ser até tranquilo para ele, porque na última temporada ele já teve 19 pontos de média, o que já é espetacular para um calouro, né? E nessa temporada, ainda mais com outros jogadores ao redor dele de qualidade, né? A adição do DeAndre Hunter, que foi talvez o principal two-way player do college, e do Cam Reddish, que pode não ter mostrado todo o seu potencial em Duke, mas acho que em Atlanta, que está conseguindo desenvolver bem seus jovens, ele talvez mostre. Tem tudo para ser uma equipe assim, extremamente sólida, e essa dupla aí levar eles a voos mais altos a cada temporada, até porque o John Collins é um jogador assim, extremamente consistente também. Ainda tem jogadores como o Kevin Huerter vindo do banco, eles também draftaram o Bruno Fernando, que é um center ali de segunda rodada, que talvez seja meio subestimado até. Então o elenco de apoio para esses dois é sensacional. Se a equipe encaixar, vai voar. Uma dupla nova que a gente teve sendo formada essa temporada foi a do Boston Celtics, Kemba Walker e Jason Tatum. Depois do Celtics perder jogadores como Kyrie Irving,
Al Horford, Marcus Morris, a equipe foi no mercado e contratou o Kemba Walker para ser seu point guard titular. E ele vai se juntar com o núcleo jovem de Boston, que tem Jaylen Brown, Romeo Langford agora, Grant Williams, Robert Williams também. Então, ele e Jason Tatum tem tudo para ser os dois principais jogadores dessa equipe, né? Concordo, eu acho que são os dois principais jogadores do time e o fit não. Eu acho que eles combinam da mesma forma que o próprio Tatum combinava com o Kyrie Irving. O Kemba, ele não é um cara muito diferente do Kyrie, é um pontuador nato, um cara extremamente talentoso. Não estou falando que ele é do nível do Kyrie Irving, porque ele não é, mas é um cara que joga o basquete dele e não causa muito problema, como o Kyrie Irving causou alguns momentos, algumas polêmicas. Então o funcionamento pode rolar melhor, porque o Kemba também não é um cara muito fominha, né? Então ele tinha que ser fominha no Hornets, porque só tinha ele para pontuar no Hornets, então ele podia. Agora ele vai ter um elenco melhor, um time muito bom, um técnico muito bom. Então vai ser legal para ver como é que ele vai funcionar com o Tatum. E o Tatum teve seus momentos assim na temporada, né? É um jogador bom, um jogador com potencial muito grande. Não achei que ele fez uma temporada tão boa quanto a primeira, até porque pode ter sido até meio impactante logo a primeira temporada dele. Mas vai ser bom. Vai ser bom. Eu gosto dos dois juntos. Eu acho que o Kemba, repito, traz menos, entre aspas, problemas em termos de gestão pro Brad Stevens do que o Kyrie, por mais que não tenha o mesmo talento. Mas é uma dupla que pouca gente está falando, pouca gente comenta, mas que também é muito interessante. Então vamos ver como é que eles se encaixam. Eu concordo com o Gera e acho que essa vai ser uma dupla também interessante de acompanhar, até pra gente ver como é que vai ser o desenvolvimento do Tatum, né? Ele foi um cara que na primeira temporada surgiu como um grande nome, como principal, se eu não me engano não, assim, na minha opinião, como principal nome da turma dele de draft, e foi um cara que, cara, não evoluiu tanto na segunda temporada, né? Ele ficou naquilo que a gente já tinha visto, tudo bem ofuscado um pouco pelo Kyrie, pelo não funcionamento da equipe, deu tudo de errado em Boston, mas, cara, o Kemba é um ótimo nome, pra mim, mais eficiente no sistema que Boston tem apresentado do que o próprio Kyrie. Então, vamos ver, tô curioso. Não tenho muito a falar dessa dupla ainda, mas estou extremamente curioso para ver como é que o Tatum vai desenvolver, vai performar e qual vai ser a parcela de culpa, digamos assim, do Kemba nessa evolução do Jason Tatum. Eu torço muito para essa dupla dar certo, por conta de ter dois jogadores extremamente talentosos, serem dois jogadores extremamente talentosos, e por conta do Kemba, eu acho que ele merecer, né, ter ao seu lado jogadores de alto calibre, né, porque ele ficou diversos anos em Charlotte e nunca deram um elenco à altura do talento dele, e agora ele tem um elenco bem melhor, tem Jaylen Brown, Marcus Smart, diversos outros jogadores, e o Jason Tatum, eu espero que consiga evoluir mais ainda com ele por conta do Kemba ser um excelente líder. Porque a segunda temporada do Jason Tatum, pra mim, foi extremamente decepcionante. A primeira foi sensacional, mas a segunda foi bem abaixo do que acho que todos esperávamos, né? Mas acho que tem tudo pra ele voltar naquela crescente e eles formarem uma dupla espetacular. Agora temos uma dupla de europeus. A dupla do Dallas Mavericks, Kristaps Porzingis e Luka Doncic, que na última temporada, né, o Luka Doncic foi eleito Rookie of the Year e Kristaps Porzingis está lesionado há bastante tempo já, mas essa temporada deve voltar. Eles prometem ser uma das melhores duplas de toda a NBA, não é mesmo? Cara, craques incontestáveis. Brincadeira, né? Porque o Porzingis ainda não provou ser um craque nesse nível. E o Luka Doncic tem, sei lá, tá na sua segunda temporada. O Rookie of the Year pra ele é barbada, porque o cara já era profissional. Então, já tinha MVP de Euroliga nas costas. Mas, cara, essa é uma dupla muito interessante. O Porzingis tá aí, veio de um tempo de molho. Mas tem o Doncic, cara. O cara tá pedindo passagem. A gente precisa ver essa dupla em ação. E a gente precisa ver como é que o Porzingis vai voltar, né? Uma lesão complicada, é uma lesão bem delicada também.
Então, eu torço demais por essa dupla. Talvez das duplas que a gente vai falar hoje seja a dupla que eu mais tenho interesse de parar para acompanhar, porque é magia pura. Se os dois em alto nível, é magia pura essa dupla. Assim como a dupla dos Nets, por exemplo. Cara, eu acho que essa é uma das duplas mais carismáticas que eu já vi. Porque se você não gosta do Doncic ou não gosta do Porzingis, você tá errado. Pra começar, vamos começar nessa parte. E assim, o talento dos dois é algo grande, cara, grande. O Porzingis é muito completo. O Porzingis passou o quê? 1 ano e meio, não tá passando, na verdade, tá passando, né, 1 ano e meio sem jogar, por aí. Então, assim, como o Hugo disse, não dá pra saber como ele vai voltar. Porque a lesão dele foi séria, por mais que ele seja muito novo, mas ele é um dos maiores, acho que no mínimo um dos 3 caras mais altos da liga, e essas contusões em caras mais altos é complicado, por mais que ele seja fino, por mais que ele não seja tão pesado, mas e para um cara da mobilidade dele, porque ele para um cara da altura dele é fantástico que ele joga, que ele vai para dentro, ele vai para fora, bate bola para dentro da cesta, mata a bola de fora, se movimenta muito, pontua de todas as formas. Então, vamos ver como é que vai voltar. Eu espero que ele volte muito bem, né? É um cara extremamente talentoso, mostrou isso no Knicks e tem um potencial para bem mais. E jogar ao lado do Doncic vai ser legal, porque o Doncic é um cara que já tem um talento fantástico para a idade dele, como o Hugo disse, é um profissional, já era profissional, não era calouro, né? Já tinha sido MVP de Euroliga, campeão da Euroliga, acho que MVP de Eurobasket não, mas campeão do Eurobasket com a Eslovênia. Então, vai ser interessante. O Doncic não é um cara fominha. Não acho o Doncic um cara fominha, e o volume de jogo dos dois tem tudo para ser muito grande. O Doncic vai ficar muito com a bola, mas ele vai trabalhar com os Porzingis. Então, vai ser legal, porque era uma dupla que a gente, até metade da temporada passada, a gente não esperava nunca ver eles dois juntos. E do nada rolou aquela troca entre o Knicks e o Mavs. Então, eu tô muito animado. Tô muito animado principalmente para ver como o Porzingis vai voltar, por esse tempo todo que ele passou longe, e para ver como é que ele encaixa com o Doncic. E porque o time do Mavs é interessante, é um time legal. É um time para pegar playoffs? Não acho. Mas é um time interessante de se acompanhar, tem um muito bom técnico, que é o Rick Carlisle, então, que sabe trabalhar com essa galera mais jovem. Vai ser legal. Eu tô bem animado para ver. Uma das 3 duplas que eu tô mais animado para ver, sem sombra de dúvidas. Também acho que é uma dupla que promete muito. A única questão que me deixa um pouco com o pé atrás é o fato do Porzingis não jogar quase, acho que 1 ano e meio por aí, e dele ser um jogador bem injury prone, ou seja, ele sempre pode acabar perdendo diversos jogos por conta dessas lesões que ele tem. Mas se ele for um jogador que conseguir se manter saudável aí, nossa, vai ser uma dupla absurda, porque ao redor deles eles têm diversos bons role players, né? Como Maxi Kleber, Dwight Powell, Jalen Brunson. Também não acho que seja uma equipe agora para pegar playoffs nessa temporada, mas acho que eles podem fazer uma campanha bem digna se todos se manterem saudáveis. Chegamos agora com a dupla do Brooklyn Nets, Kyrie Irving e Kevin Durant. Sabemos que provavelmente Kevin Durant não deve jogar essa próxima temporada aí, mas nunca se sabe, né? Vai que a recuperação é acelerada, nunca se sabe, né? Então promete ser uma dupla espetacular. Desculpa, Buras, mas se alguém acha que o Kevin Durant vai voltar nessa temporada, eu já peço para parar, porque é uma questão assim é uma lesão muito complicada, é a lesão mais complicada que tem. E tipo, foram querer acelerar a recuperação dele nas finais e aconteceu isso. O Sean Marks, eu até falei isso uma vez, ele falou com os médicos do Nets e perguntou quem topava, né, no caso, do time dar um contrato máximo pro Kevin Durant. E todo mundo falou que queria. Mas assim, na cabeça deles, eles sabem que eles não podem tomar o mesmo erro fazer o mesmo erro do que o Warriors fez, de querer acelerar e acabar piorando ainda mais a situação. Então assim, é uma temporada de testes, vamos ver como é que o time... O Nets, não creio que o Nets precisa ter essa pressa toda, porque ele fez um contrato máximo com 2 dos melhores jogadores da liga. Então, paciência. Vamos ter calma nisso aí, vamos passar uma temporada sem o Durant, o time continua forte e vai pegar playoff, sim, isso aí eu não tenho dúvida também.
Porque eu passar, querendo ou não, do Russell foi muito bem na temporada, mas você passar de D'Angelo Russell para Kyrie Irving é um upgrade e não tem nada que me faça achar o contrário. Então, é só ter paciência. Por mais que a liga esteja muito aberta, não precisa ter essa pressa para querer que o Durant venha logo. Então, vamos ter calma. Agora, analisando a dupla, eu acho muito boa a dupla pelo simples fato de que o Kyrie Irving, como principal jogador no Boston, não foi aquilo que a gente esperava. E o Kyrie Irving, com uma estrela do lado, como foi no Cavs com o LeBron, que é um cara melhor, assim, um cara mais importante para o time, o que vai ser o Kevin Durant, deitou e rolou. Porque não é que ele não consiga ser um franchise player, não é que ele não consiga levar um time, mas eu acho que não é o que o Irving precise. Eu acho que ter um cara, uma estrela do lado para dividir a responsabilidade é interessante pro Kyrie Irving. Então, isso me anima muito, isso faz com que eu ache que o Nets vai ser um dos melhores times da liga, no mínimo, um top 3 times da liga. Porque você ter Durant resolvendo e Kyrie resolvendo também, entre aspas, da mesma forma que LeBron e Kyrie resolviam, vai ser muito interessante. Vai tirar um pouco desse peso, entre aspas, do Kyrie, e o Kyrie o jogo dele vai fluir normalmente. Então, assim, é uma dupla fantástica, sem sombra de dúvidas. Acho que é o top 3, tá no top 3 duplas, né, com as outras duas de LA, com a dupla de LA. Então, vai ser muito legal porque são jogadores fantásticos, jogadores assim, que combinam também. Então, vamos ter que esperar um ano, infelizmente. Mas na próxima temporada vai ser algo a se observar de uma maneira assim, sensacional. Como eu disse, falando da última dupla, eu acabei dando um pouquinho de spoiler. Magia pura. Essa dupla do Nets é magia pura. E o Gira já matou a pau a questão do Kyrie, da necessidade dele de ter um jogador desse nível ao lado dele, até para render mais. Mas acredito que, assim, entra um pouco naquela questão que eu sei do Sixers. Existe um time muito bom ao redor desses dois jogadores. Existe um time consolidado. Eles serão a cereja do bolo. Assim, vão chegar e vão pegar esse time e vão elevar o patamar. O upgrade de Kyrie, tendo em vista que nos Nets chegaram aos playoffs com o D'Angelo Russell, é um baita upgrade, né? Um super upgrade. Você pegar um jogador 3 vezes melhor do que ele e colocar no lugar dele. Então, cara, é magia pura. O Kyrie Irving, pra mim, é o jogador mais habilidoso da liga. Então a gente vai ter um cara extremamente habilidoso, com uma equipe muito boa ao redor dele, então ele não vai ter dificuldade de achar bons chutadores ou de achar bons pontuadores. E você tem o Kevin Durant, no ano que vem, obviamente, na próxima temporada, melhor dizendo. Mas você tem o Kevin Durant, que vai ser esse cara que vai pontuar pra você, e também vai ser um cara que vai criar quando o Kyrie estiver sobrecarregado, e vai dar ao Kyrie a oportunidade daqueles momentos mágicos, como ele teve diversos no Cavs, com o LeBron James sendo o principal jogador da equipe. Bom, sem dúvidas nenhuma, provavelmente a gente não deve ver essa dupla em ação nessa temporada, né? Mas na outra, que os dois devem jogar ela inteira, vai ser simplesmente espetacular. Tem tudo para ser, como vocês falaram, uma das melhores duplas da NBA. E além disso, tem um young core ali com o Caris LeVert, Jarrett Allen, o Rajon Kurocs, o próprio DeAndre Jordan, né, que assinou por 4 anos com a equipe, que vai ajudar demais esses dois jogadores. Essa temporada, com certeza, o Brooklyn Nets também deve pegar playoffs por conta de todos os bons jogadores que eles têm, né, desse elenco ser extremamente profundo. Mas acho que para disputar título mesmo, só na outra com o Kevin Durant. Mas de qualquer forma vai ser sensacional ver esses dois. Deixa eu dar só uma corrigida numa palavra que eu disse, que eu acabei esquecendo, peço perdão, que eu falei que o Kyrie e o Durant são das 3 melhores duplas da liga, com as 2 duplas de LA, só que eu acabei esquecendo, admito, e não falei do Westbrook e do Harden. Então vamos botar no top 4. É só uma coisa que estava martelando na minha cabeça, mas eu queria deixar claro. Sem dúvida nenhuma, 4 duplas espetaculares. E você mencionou as duplas de LA. Vou analisar aqui a dupla do Los Angeles Lakers, que agora é LeBron e Anthony Davis. Espetacular, não é mesmo? Mas tem um probleminha nessa dupla. Tô buscando problematizar todas as duplas aqui, mas é importante que a gente precisa
ver os pontos negativos e positivos de cada dupla. Positivos, Precisamos ter senso crítico, não é mesmo? e pontos positivos você liga a televisão, cara. É show de LeBron James, show de Anthony Davis, os caras são monstros. Só que, taticamente, você tem aí um problema que é o Anthony Davis, um jogador de área, e o LeBron James, um jogador cada vez mais de área. Não que ele atue dentro da área, joga como pivô, mas ele é um cara que bate pra dentro quase a maioria dos lances, até porque a idade pede isso, e obviamente ele é muito superior fisicamente aos adversários, e é muito difícil você parar o LeBron James nesse tipo de jogada, é uma jogada segura dele. Óbvio que ele tem evoluído nos 3 pontos, no mid-range, que sempre foi bom já, o mid-range, né? Mas é um jogador que está cada vez mais presente dentro da área, então a gente vai precisar ver variações aí do Anthony Davis saindo mais. Ele fez isso na última temporada, chutou mais de 3, teve mais oportunidades. Então, se esse problema for resolvido, você não tiver esse conflito dos dois dentro da área, cara, acabou. Você vai ter uma dupla espetacular com 30 pontos por jogo de cada um, sendo o LeBron podendo fazer 50, 60 por jogo. É uma dupla que vai chegar para brigar por taça. LeBron James, Anthony Davis, e ainda tem aí um Boogie Cousins de auxílio, de apoio, você tem um timaço. Cara, minha dupla, não sei se é a melhor, mas é a minha favorita, essa dupla, porque são dois caras assim que eu acho fantástico, que os dois jogam. Pra mim são dois caras assim, top 4, top 5 da liga. LeBron, claro, o melhor jogador ainda, na minha opinião. O Anthony Davis é um cara que eu boto minha mão no fogo muitas vezes por ele, porque eu acho ele assim, um talento surreal, porque o cara é completo de uma maneira absurda. Ele pontua de todas as formas, ele é um dos melhores defensores da liga também. Agora o grande problema do Davis qual é? É ficar saudável. E a gente já sabe, ele é novo, tem o quê? 25, 26 anos ainda, tem muita coisa, já fez muita coisa, ainda tem muita coisa para se fazer na liga, claro. E é uma chance para ele assim grande. Vai jogar no time mais midiático da liga, vai jogar ao lado de LeBron James, a mídia vai estar em cima, e ele precisa se manter saudável se quiser ser campeão. É obrigação dos dois. LeBron teve problema de contusão na temporada passada. O time sofreu muito com isso. E acabou acho que a temporada do Lakers acabou ali, naquela contusão do LeBron. Então, os dois têm que se manter saudáveis, tem que se manter o ritmo, e assim, eu acho o elenco do Lakers interessante pro que eles... Porque o LeBron precisa de caras, precisa de chutadores, precisa de defensores consistentes. Eu acho que é isso que um time com o LeBron precisa. E jogadores também que tenham raça, que briguem todas as bolas, como era no Cavs. Ele foi campeão no Cavs assim, com o J.R. Smith, com esses caras brigando muito por ele. Então ele gosta disso, ele gosta de ter caras assim. E ter Boogie Cousins, tem o Danny Green, que é um cara que tá ficando velho, mas é um cara assim que eu acho extremamente consistente, porque ainda é muito bom defensor, mata muita bola de fora ainda. É o jogador perfeito pro LeBron. É um two-way perfeito pro LeBron. O Rondo, cara experiente, que mostrou um funcionamento legal com o LeBron também. E então vai ser legal. Vai ser muito bom observar, e é uma dupla assim que, como o Hugo disse, é para dar show toda noite. Show, show, show. Então eu tô muito empolgado para ver esse Lakers, muito empolgado para ver eles dois juntos, que ver os dois juntos já era uma expectativa para rolar na temporada passada, né, que a gente tava esperando aquela troca do Pelicans com o Lakers, não aconteceu, demorou um pouquinho, mas agora tá aqui, eles já estão até comendo taco juntos, né, já tá criando aquele relacionamento muito bom, e isso é muito legal para levar para dentro da quadra. Então é um time assustador assim para você observar durante a temporada, um dos favoritos ao título. Só achei que você errou citar o J.R. Smith, porque aí a gente tá falando do All-Star. Então vamos dar uma segurada aí. Justo. Bom, sem dúvida nenhuma é talvez uma das duplas que as pessoas estejam mais esperando aí de ver, por conta do que justamente vocês falaram. São talvez 2 dos 5 melhores jogadores da liga. LeBron, possivelmente um dos 3 maiores da história. Então, promete ser mesmo espetacular. Porém, né, o Anthony Davis mesmo falou recentemente que ele não gostaria de jogar como pivô nessa equipe, né? E que pivô não é a posição favorita dele, então a gente tem que ver se o novo técnico da equipe, o Frank Vogel, vai colocar ele na posição 4 e talvez deixar o DeMarcus Cousins na 5 e o LeBron na 3 e o Kyle Kuzma saindo do banco para talvez ser o melhor encaixe para todos os jogadores. E por fim, vamos falar agora da última dupla, que é a segunda dupla de LA, e que foi anunciada em 5 minutos, né? Foi, assim, algo de louco,
que foi a dupla Kawhi Leonard e Paul George, que Kawhi Leonard já assinou na off-season pela equipe do Clippers, e o Paul George foi trocado de Oklahoma para lá. Ambos os anúncios feitos numa madrugada e desse mês de julho, com uma diferença de menos de 5 minutos. Essa dupla, para mim, é a que eu mais estou ansioso para ver, junto com a do Rockets. O que vocês esperam dela? Cara, são dois jogadores, assim, não tô falando exatamente em termos de talento, porque o Kawhi é mais jogador, mas eles são dois jogadores iguais em termos de características. São dois two-way, são dois caras fantásticos defensores, fantásticos, dois dos melhores de perímetro da liga, dois caras que o Paul George vem com uma temporada, a melhor temporada da carreira dele, pontuando de maneiras absurdas, matando bola de fora direto, jogos de 50 pontos. O Kawhi não preciso nem falar, é um dos 3 melhores jogadores da liga, para mim, na minha opinião. Então, assim, era o que o Clippers precisava. O Clippers tinha um elenco legal, o Doc Rivers soube usar muito bem o elenco, pegaram playoffs, fizeram uma temporada muito boa, mas faltava aquelas estrela ou estrelas, né? E essa era a chance, e o time conseguiu. O time conseguiu, trouxe 2 grandes estrelas, 2 caras que brigaram por... o Kawhi menos porque jogou menos partidas, até foi poupado várias vezes no Raptors, mas o Paul George brigou, foi top 3 de MVP. Então, assim, levar muito o patamar do time e colocar o time como o melhor time da liga. Hoje não tem time melhor que os Los Angeles Clippers, eu falo isso antes mesmo de ver jogar, porque é um time muito bom em todos os sentidos. Tem um time titular muito bom, liderado por esses 2 caras, e tem uma segunda unidade fantástica com Lou Williams e Montrezl Harrell. Então, assim, é um dos elencos mais absurdos, assim, em termos de profundidade que eu já vi. Como fã de NBA, eu assisto isso aqui faz muito tempo. Então, é a dupla que tem tudo para dar certo. São 2 caras, coletivamente, assim, que nunca arranjaram problema. Nunca arranjaram problema. São caras que jogam basquete deles, jogam basquete bem jogado, na deles, e assim, muito bom, cara, muito bom. O Clippers se colocou numa posição absurda. Se não ganha o título agora, não ganha nunca mais. Eu falo sem medo algum. Então, assim, vai ser muito legal, vai ser muito divertido, Buras. Eu concordo com você. Também é uma das duplas que eu quero mais ver. As 2 duplas de LA provavelmente são as 2 duplas que eu mais quero ver jogar. Então, eu tô bem animado. Tô bem animado. Acho que tudo isso que aconteceu, como você disse, 5 minutos do anúncio do Kawhi e a troca do Paul George, foi assim, dos 5 minutos mais insanos da história da NBA. Então vai ser muito legal e eu tô muito, mas muito ansioso para ver esses 2 caras juntos. Cara, essa é a dupla que mais me deixa, assim, eu falei que eu prefiro Doncic Porzingis no sentido magia, mas essa é a dupla mais eficiente que um clube que uma equipe da NBA pode ter, cara. Você tem 2 ótimos two-way players, você tem potencial ofensivo absurdo, porque o Kawhi Leonard é um monstro, o Paul George é outro monstro, e você tem um potencial defensivo muito bom. Se você quer parar, por exemplo, LeBron James e Anthony Davis, você tem 2 bons jogadores, tudo bem, Anthony Davis é mais difícil para os 2 marcarem, mas você tem 2 ótimos jogadores que vão estar ali e vão brigar pelas bolas com esses caras. E ao mesmo tempo, o revés no ataque, quando eles forem atacar, você não vai ter o LeBron James e o Anthony Davis marcando eles, não nessa mesma intensidade. Então, o Clippers conseguiu juntar os 2 melhores two-way players da liga, num time extremamente coerente, consciente na mão do Doc Rivers. Cara, se não ganhar esse ano, é o que o Gera falou, se não ganhar essa temporada, nas próximas temporadas, não vou nem colocar essa agora, não vai ganhar nunca mais, você desiste. Porque você tem a coerência em si, o sinônimo de coerência na NBA agora é o Clippers, é um time muito fechado, muito certinho, com 2 caras distantes, assim, no nível absurdo. São 2 jogadores que vão se completar, você pode encaixar eles em diversas posições, são jogadores que quiseram ir jogar juntos, então você ainda tem esse fator, podem ser amigos ou não, mas provável que sejam. Então, cara, assim, muito animado para ver os Clippers que podem, por que não, tomar de assalto essa magia que estava toda voltada para os Lakers no sentido de ser a equipe de Los Angeles, e pode ser o Clippers, é uma equipe que o Kawhi já mostrou que ganhar, ele sabe ganhar. E o Paul George tá precisando ganhar urgentemente, né, cara? Porque a carreira do jogador passa. Então, O fato que mais me empolga é justamente o que o Gera falou, dos 2 serem os melhores two-way players da liga, né?
São jogadores completíssimos, tanto no ataque quanto na defesa, e que eu acho que o encaixe vai dar totalmente certo. Além de tudo, eles têm um elenco de apoio dos melhores da liga, né? O banco do Clippers é simplesmente O fenomenal. melhor da liga, isso eu não tenho dúvida alguma. Então, eu também consideraria o deles o melhor da liga. Saindo dele Lou Williams, Montrezl Harrell, tem também o Jamichael Green de opção. Então é uma equipe assim simplesmente fenomenal, né? Tem tudo mesmo pra dar certo e acho que eles não vão decepcionar a gente não, viu? E só pra completar, o Clippers, assim, é assustador o que esse time defende, se você for botar na mesa. Você tem Pat Beverly, assim, um cara extremamente chato, eu gosto desse termo, chato, é um cara chato de se jogar contra, marca demais, e é bom ofensivamente, poucas pessoas comentam, mas é um cara consistente, chuta bem de fora, entendeu? Aí você tem ainda o Shemet, que é um cara que foi uma gratíssima surpresa, né? Um cara que funcionou legal, um shooter legal. Tem o Magruder, que deve brigar por essa posição com ele, que eu, que sou torcedor do Miami Heat, acompanhei muito. É um cara que me agrada porque também defende bem e também mata a bola de fora. Aí você ainda tem Kawhi, Paul George, dispensa comentários. O Zubat lá no garrafão, que foi uma renovação muito importante, né? Que foi até quando a gente estava esperando, será que o Zubat vai renovar? Se renovar vai dar certo. Grande renovação. Harrell é um dos caras mais intensos dessa liga. Lou Williams, para mim, no mínimo, um dos 3 melhores sexto homens da história da NBA. Quem mais? Jamichael Green, muito bom também. E ainda pode ser que ainda chegue. Tem Mo Harkless, Magruder. Pois é, e ainda pode ser que chegue o Iguodala. Imagina o que é o Iguodala nesse time, cara. Assim, assusta, entendeu? Não tem como. O Clippers, ele tem a obrigação de ganhar. E eu só queria destacar o trabalho do Jerry West, que é, assim, gênio máximo, pouco comentado que ele fez com esse time, que ele fazia com o Lakers, quando ele estava no Lakers também, como dirigente ali. Então, cara, assim, fantástico o trabalho dele. Essas foram as duplas analisadas pela gente hoje. Pessoal, foi um programa ótimo de se gravar, um assunto interessantíssimo aí. Não falamos de muitas duplas, porque senão se estenderia muito o podcast. Mas diz aí, responde lá no nosso Twitter qual dupla você tem mais expectativa de ver essa temporada. Fala pra gente. Eu sou o Vitor Bratini, foi um prazer estar aqui com vocês novamente. Estava aqui com o Hugo Alves, dê seu tchau, Hugo. Valeu, rapaziada, foi um prazer. E só deixando claro que as duplas que faltaram, nós sabemos por que elas não. Nós sabemos que estão faltando, mas aí, meu irmão, vai do critério daqui da galera que tem gente aqui nesse podcast que é contra alguns clubes que não foram citados. Então, fica aí o questionamento. Abraço, rapaziada. Tava aqui também com o Gera Lobo. Fala aí, Gera. Valeu, Buras, valeu, Hugão, valeu todo mundo que tá assistindo até agora, até aqui. E muito bom, né, cara? Muito bom falar. E a gente sabe realmente que não dá pra falar de todo mundo. A gente falou das que estavam mais hypados, né? Mais expectativa tá maior. Então, se acalme. Se vocês quiserem, a gente pode até gravar outro. Deixa aí no... E por favor, flodem aí no chat que tá faltando Garland e Sexton, melhor dupla da NBA. Abraço, valeu! Falem também que tá faltando Winslow e Butler, viu? Deixa aquele meu recado aqui. Valeu, Massado, um abraço, até a próxima. Essas duplas aí a gente deixa pras duplas espetaculares. Então foi isso, pessoal, muito obrigado. Nos sigam nas redes sociais, @_forthewin no Twitter, também temos agora o Instagram. E nos apoiem também aí no Apoia-se, a gente está com esse projeto de financiamento coletivo que só vai ajudar a melhorar ainda mais nosso projeto, viu, pessoal? Um grande abraço a todos, tchau, tchau.